Olá, boa tarde a todos. Começar me apresentando, eu sou Silvana Bianco, sou uma Principal Investment Officer do BID Invest, que é o braço que faz os financiamentos privados do BID, e sou responsável pelas áreas de energia e infraestrutura no Brasil. Gostaria de apresentar aqui os meus panelistas, esse time de craques que a gente vai ver aqui. Começo pela Marina Zago, que é coordenadora de estruturação de projetos da Subsecretaria de Parcerias do Estado de São Paulo. Ela é doutora em Direito e mestre em Gestão e Políticas Públicas, tem experiência em infraestrutura, regulação e políticas públicas, atuando na concepção e viabilização de parcerias entre os setores público e privado nos mais diversos setores. O Luiz Cláudio Campos, sócio líder de governo e infraestrutura da Ernst Young no Brasil e Conisul, economista com mestrado em administração de empresas, possui mais de 25 anos de experiência estruturando projetos e assessorando transações nos mais variados setores de infraestrutura no Brasil e no exterior. Frederico Dietrich, sócio sênior e líder na área de infraestrutura da Azevedo 7 Advogados, doutor em Direito Administrativo e pós-graduado em Finanças, 30 anos de mercado e participou de diversos projetos e financiamentos no Brasil e exterior. Daniel Zueli, diretor da Astris Finance no Brasil, engenheiro com especialização em administração, possui mais de 20 anos de experiência no setor de infraestrutura, assessorando investidores privados, tendo estruturado, analisado e financiado projetos no Brasil e no exterior. Como vocês podem ver, a gente tem um time de craques aqui para responder todas as perguntas ligadas à estruturação de projetos. A gente sabe que o principal objetivo da estrutura de uma PPP é tornar o projeto atraente para investidores nos setores privados. Então, a ideia desse painel é abordar como identificar todos os riscos envolvidos nessas fases de construção e operação e alocação adequada e possíveis mitigações desses riscos. Considerando as necessidades crescentes dos projetos de infraestrutura na região, esses palestrantes vão discutir como melhorar a atração das PPPs para novos patrocinadores e como mobilizar recursos de diferentes investidores financeiros. Então, vou começar aqui com as nossas perguntas. Vou começar com a Marina. Então, nossa primeira pergunta é: Marina, quais as preocupações do Estado como estruturador de projeto para assegurar a financiabilidade de projetos de concessões e PPPs? Que pontos de atenção são levados em consideração na modelagem que o Estado faz dessas operações? Legal. Vocês me ouvem? Bom, acho que quando a gente fala em governo buscando atrair investimentos nos seus projetos públicos, a gente pensa em duas grandes dimensões. Uma dimensão macro, que daí é segurança regulatória, segurança e estabilidade institucional, que sem dúvida nenhuma é uma primeira dimensão que um investidor olha quando ele está pensando em financiar um determinado projeto. E a gente tem uma segunda dimensão, que é uma dimensão um pouco mais micro, digamos assim, que é na parte mesmo, no momento da estruturação do projeto. E aqui, um ente estruturador tem várias lições de casa que ele pode fazer e que nós, governo, quando estruturamos projetos, estamos fazendo. Algumas lições de casa, algumas são básicas e em outros momentos algumas lições de casa que a gente tenta inovar sempre com a participação e a oitiva aí dos inputs do mercado, em sondagens de mercado que a gente faz, consultores que dão opinião para a gente evoluir nas inovações. Então, eu vou falar aqui algumas lições, alguns pontos de atenção que a gente tem aprendido, a gente como ente estruturador de projetos no âmbito do governo. Algumas são já lições de casa bastante manjadas, mas que não custa lembrar. Outras são lições de casas que, embora o conceito seja manjado já, a gente às vezes pena na hora da implementação e que, portanto, convém a gente aqui continuar lembrando da necessidade de pensar esses pontos. Então, olhando num primeiro momento na parte mesmo de estruturação do projeto, de modelagem do projeto, é importante a gente pensar em encargos e investimentos que são necessários para um determinado projeto e dimensionar esses encargos pensando não apenas na lógica de receitas que vai entrar, mas também olhando para o financiamento possível para esse projeto. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa concessão de rodovias,
A gente pensa que esse projeto ele tem uma grande atração de ser financiado por meio de debêntures de infraestrutura. Qual é o prazo de maturação desse financiamento? É um prazo de 5, 6, 7 anos? Então, vamos tentar casar os investimentos e os encargos que vão ser colocados como obrigação da concessionária nesses períodos, prevendo, por exemplo, ciclos de investimento, que vão de 5, 6, 7 anos, de modo a permitir que o financiamento que seja captado de permitir que o financiamento venha sendo captado em conformidade aqui com os encargos, com os investimentos, com o cronograma físico-financeiro que está sendo exigido no projeto. Então, é um trabalho muito interessante da equipe financeira, econômica do projeto, junto com a equipe técnica, tentando jogar aí, fazer esse mapeamento e jogar isso na linha do tempo, pensando não só de novo, no fluxo razoável do projeto, mas também no financiamento. Fora isso, as lições bastante básicas do tipo cuidar com que os investimentos iniciais que são exigidos não sejam excessivos, né, de modo que não quebre o fluxo da concessionária, que, portanto, os investimentos sejam razoáveis logo no início da concessão, em que você ainda não tem entrada de caixa, e também coisas que é possível fazer em setores mais maduros, como, por exemplo, rodovias, de novo exemplo, de você mesclar ativos antigos com ativos novos, ativos greenfield, ativos brownfield, de modo a ter, logo no início da concessão, você tem uma entrada de caixa. Então, isso é no momento da estruturação. Depois, acho que um segundo momento, no momento da própria licitação, é pensar um pouco nos tipos de exigências que a gente vai fazer. Aqui também já é algo que acho que todo ente estruturador já está bastante atento do tipo de não fazer exigências excessivas, de modo a tentar atrair o máximo possível de investidores e financiadores, inclusive olhando com um olhar muito peculiar para os fundos de investimento, por exemplo, que tem algumas dificuldades de cumprimento de requisitos tradicionais que a gente fazia antes. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, já há algum tempo a gente admite, para a maior parte dos projetos, a comprovação da capacidade técnica por meio da pessoa física. Então, apenas excepcionalmente, a gente exige a capacitação técnica por meio de pessoa jurídica. Por quê? Para tentar ampliar o rol de pessoas que a gente quer dentro participando do projeto, desde que cumpra outros requisitos econômicos. Também uma revisão da exigência do patrimônio líquido. Não é em todos os projetos que a gente abre mão dessa exigência, mas a gente entende que é uma exigência que pode trazer uma restrição para determinados atores participarem do projeto e, com isso, dificulta a financiabilidade do projeto. Então, assim, olhar para os requisitos que são exigidos de participação. E, por fim, quando a gente fala mesmo no momento de execução contratual, né? E daí é uma tentativa de trazer para perto os financiadores da execução contratual. Então, em cláusulas do contrato, assegurar que o financiador vai ter, primeiro, uma informação real, fidedigna, e trazer ele mais perto, os financiadores mais perto da execução contratual, para que ele tenha conhecimento não apenas da estrutura da concessionária, mas também da própria execução da concessão, para saber o que está acontecendo e, eventualmente, intervir antes que dê algo de muito errado. Então, aqui a gente tem no estado de São Paulo o exemplo do acordo tripartite, que é uma inovação já antiga, que, enfim, já vem sendo utilizada, mas também não foi acionada ainda. Então, a gente fica um pouco sem entender, né, assim, querendo identificar como é que a gente pode trazer o financiador mais perto do contrato, mas é uma preocupação que a gente sempre tem, de também outra preocupação, cuidado com os tipos de autorizações que são exigidas, autorizações prévias por parte do poder concedente em caso de financiamento. Então, também ter esse olhar, será que precisa, em qual situação precisa. Um outro aspecto que é prever algumas cláusulas de rescisão, já especificar algumas cláusulas de rescisão amigável. Então, é o que aqui a gente chama de cláusulas de way out. Inclusive uma cláusula de inviabilidade de obtenção de financiamento. Então, a gente já estabelece no contrato de concessão algumas situações específicas em que as partes vão poder sair do contrato
sair da concessão quando esse negócio se tornar inviável. E acho que isso traz segurança para quem está investindo, em saber que existe essa possibilidade expressa. E, por fim, para finalizar aqui, né, as lições de casa, mecanismos de solução de controvérsia que sejam minimamente vinculantes, né? Então, para além da arbitragem, que eu acho que assim é um ponto que já não se discute mais a sua relevância e sua necessidade, a gente tem também tentado desenvolver, enfim, estudar comissões técnicas, juntas, dispute boards, que tenham algum grau de vinculação. E que traga, portanto, essa segurança de que aquela solução vai ser resolvida naquela estrutura que seja pensada. Então, acho que esses são alguns pontos que a gente tem, lições de casa que a gente sempre volta quando está estruturando o projeto no âmbito micro, sem lembrar que existe o macro, né? Segurança regulatória, segurança institucional, que acho que é o ponto de partida para a gente garantir segurança nos investimentos. Obrigada, Marina. Super importante saber que o poder concedente está preocupado com essas cláusulas contratuais e com essas características de estruturação de projetos e com essas inovações do ponto de vista de estruturação. E agora eu vou perguntar para os nossos outros 3 panelistas, pela sua experiência, quais são os principais desafios e riscos para estruturar uma PPP? E como mitigar esses riscos para melhorar a classificação de risco de crédito do projeto? Começando pelo Frederico. Obrigado. Boa tarde a vocês que estão aqui conosco, aos meus colegas de painel, Silvana. É uma pergunta de $1 milhão a mais hoje em dia, né, com a inflação, mas eu acho que Espera que falhou aqui. Está ouvindo? Está ouvindo bem. Beleza. Não, é um ponto relevante esse. Está dando um pouco de interferência aqui. Tira. Melhor tirar. Perdão, eu acabei me atrapalhando aqui. Repete a pergunta, Silvana, por favor. Quais os principais desafios e riscos para estruturar uma PPP e como mitigar os riscos para melhorar as classificações de crédito do projeto? Beleza. Eu acho que o principal desafio, pessoal, é entender quem está tocando esse projeto, né? O órgão público, o ente público que está fazendo essa PPP. Muitos clientes, por exemplo, chegam lá no escritório e falam: estou com o município tal querendo fazer um projeto assim de PPP, o que você acha? Eu normalmente faço a primeira pergunta: ele já fez algum outro projeto de PPP? Ele sabe onde ele está se metendo? Os desafios que tem, né? Os gateways pelos quais ele tem que passar? Aonde que ele vai sair no fim do túnel e o tempo que isso vai levar? Se a resposta for não, a gente já tem um desafio grande. Se falar, não, é o estado de São Paulo, é o estado, outro estado, a Bahia, o Piauí, Minas Gerais, é a União, municípios que já fizeram, aí eu acho que o primeiro grande problema está resolvido, que é a pessoa ter feito aquilo. Obviamente, todo mundo um dia fez a primeira vez, né? Mas você pensando em estruturar, já tendo a experiência igual a que a gente ouviu aqui agora, né? Excelentes experiências trazidas pelo estado de São Paulo e outros estados têm, eu acho que a gente resolve esse grande problema. Depois, o segundo grande problema, a meu ver, é um equilíbrio, né? Figurinha batida em todo evento desses que a gente participa, assiste online, presencial, como era antigamente, uma alocação de riscos adequada. Mas é verdade. Por quê? Porque muitos contratos, o ente concedente, ele entende o seguinte: eu estou delegando para um privado, e esse privado que se vire com todos os problemas que vão nascer daí para frente. Eu não entreguei, né? O filho é teu, toma que o filho é teu. E a gente sabe que não é assim, porque em última instância, se tudo der errado, volta para o colo do poder concedente. Então ele tem que ter um mínimo de consciência de que não dá para fazer uma transferência de riscos. Olha, meu risco é 1, 2, 3, o resto todo é seu. Isso acontece, mas não é o modo mais adequado. A gente acha que isso agrega mais risco para o projeto, e quanto mais risco tem no projeto, quando um financiador olha, ele não é nem que ele vai cobrar mais caro, muitas vezes ele vai dizer: olha, não me interessa, não está adequado com a nossa linha, com a nossa política de crédito, não vai passar no comitê de crédito do banco, do fundo, né? A debênture vai ficar inviável, e se passar, o custo tende a ser mais caro. Né? Se a gente for lembrar lá na origem das PPPs na Inglaterra, o grande ponto delas, para que servia o dinheiro público colocado no projeto? Para baixar risco de crédito. Nunca foi considerado lá, onde se desenvolveu esse produto, né, o risco de crédito de não ser pago.
Isso é uma coisa típica nossa, né, vamos falar, típica brasileira, e quiçá de alguns outros países. Mas esse era um ponto que lá na origem não existia, era simplesmente dinheiro no tempo, custo de crédito, custo de capital. Aqui para a gente, obviamente tem isso, mas o ponto principal é o risco de crédito da concessionária não receber aquele dinheiro. Então eu acho que isso é outro ponto que tem que ser endereçado. Qual que é a capacidade de pagamento daquele ente público de efetuar os aportes ou contribuições pecuniárias, enfim, todo o dinheiro que ele tem que colocar dentro do projeto. Porque ele pode ter experiência, pode ter feito várias coisas, pode ter um contrato equilibrado, mas se ele não tiver uma situação fiscal e de caixa que permita a ele efetuar aqueles desembolsos no tempo e modo, ele vai ter um problema grande. Não sei se eu me cedi no meu tempo. Fique à vontade. Que acabei não controlando ali. Desculpa, mas eu encerro por aqui se precisar o complemento. Ok. Daniel? Me escutam? Sim. Então, boa tarde a todos. Mais perto. E audiência. Acho que as colocações do Frederico foram ótimas. Eu concordo, talvez, em gênero, número e grau em todos. E acrescentaria o seguinte. Acrescento que o que eu sinto um pouco em termos de dificuldade de estruturação são as equipes dos governos em terem capacidade, que você bem colocou, em estruturarem projetos. Essa é uma das dificuldades. Acho que o projeto, até inclusive na largada, ele tem que ser um projeto que faça sentido. Não é só ser uma PPP, mas será que esse projeto traz um benefício para o Estado, economiza custo para a sociedade? Então, às vezes eu vejo um pouco de interesse político e se essa razoabilidade não está por trás do projeto, ele não sai. Outra coisa que acho que eventualmente vale a pena comentar, pelo menos nas dificuldades da estruturação. Falta, na minha visão, instrumento para o poder público e para os privados em desenvolverem, em criarem visões ou desenvolverem um projeto de forma conjunta. Daqui é um exemplo, ou seja, a gente... Tenho experiências em outros mercados, mas, por exemplo, no Peru existe um processo muito parecido com aproximações sucessivas, onde se propõe um projeto para o governo federal, no caso do Peru, o governo volta com uma equipe técnica contratada, você consegue ter um diálogo de altíssimo nível e o projeto se viabiliza, inclusive para questões de bancabilidade que o Frederico bem colocou. E acho que, eventualmente, para terminar, e falando dos principais pontos em termos de... não só riscos, mas temas de bancabilidade que eu vejo eventualmente a dificuldade aqui no Brasil são, demanda, a Marina até colocou bem aqui algumas preocupações em checar a demanda do projeto, mas eu vejo ainda o Brasil um pouco envergonhado em passar esse risco de uma forma mais concreta para o governo. E a gente consegue ver hoje as consequências disso, problemas em projetos de aeroportos, em rodovias, então há uma certa vergonha em tomar esse risco, que também foi o que o Frederico comentou. Outro tema que também nos chama muita atenção, e aí pegando, até voltando um passo atrás, Colômbia, tem lá mecanismos de, a cada 10 anos você vê a demanda do projeto e reequilibra, se for. Então tem soluções, acho que a mensagem é que tem soluções para serem desenvolvidas. Outro ponto que também me chama a atenção, aí olhando aqui no Brasil, é a questão às vezes de subjetividade de cláusulas. A gente, talvez por sermos latinos, o seguro tem que contratar um seguro com base na prática de mercado. Mas o que é a prática de mercado? O projeto tem que estar atualizado na sua tecnologia com os melhores... Mas então, eu sinto uma falta às vezes um excesso de subjetividade nos contratos e a gente tem que sempre pensar que o projeto de infraestrutura ele é um ativo financeiro. Então algo que tem uma grande visibilidade do seu fluxo de caixa, CAPEX, operação, e eu conseguir olhar claramente qual que é o fluxo que eu vou enfiar um financiamento. Então, acho que essa forma de pensar ajuda muito na estruturação. E só um último ponto, antes de passar a palavra para o colega, algo que é um desafio talvez um pouco mais no Brasil, são projetos de PPPs que dependem muito de receita do governo. Exemplo, PPPs de hospitais ou de educação. Ou seja, há uma fraqueza ainda aqui no Brasil sobre a bancabilidade dessa transferência de receitas do poder público para um privado e que esse fluxo seja, de certa forma, seguro para que se estruture o financiamento. A gente vê criatividades aí no mercado, estão tentando gente aí crack the code, ou seja, tentar achar caminhos para o FPE, Fundo de Participação no âmbito federal, transferência de impostos. Ainda acho que não chegamos lá. E aí só remeto aqui o meu primeiro comentário, que talvez ainda falte um pouco ainda de framework. Mas acho que seriam minhas considerações aqui, não vou me exceder aqui no tempo, senão...
Pois, Cláudia? Bom, me escutam? Sim. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Silvana. Mais próximo, por favor. O que eu vejo, e aí assim, eu vou tentar aqui colocar um pouco a nossa visão como estruturador, quando nós atuamos tanto pelo lado do governo, como assessores para assessorar projetos de PPPs e concessões, mas também quando nós somos contratados pelo lado privado, quando olham projetos e, obviamente, sem tempo, investimento de recurso, tempo para bidar, para participar daquela concorrência. E a nossa experiência, tanto no lado público quanto privado, aí eu vou tentar me ater a questões distintas do que foram apresentadas aqui pelos colegas, eu vejo 3 questões fundamentais que sempre nos trazem como riscos para uma tomada de decisão, de levar um projeto adiante ou, olha, eu tenho que analisar esse projeto de uma outra forma. Primeiro, risco político. E aí, quando eu falo de risco político, é a questão do engajamento da alta administração do Poder Executivo com aquele projeto. É fundamental, desde o início, ter um engajamento e levar em consideração também que, em muitas das situações, a gente tem situações de transição de governo. Esse engajamento ele tem que ser desde o alto escalão do Poder Executivo, e uma forma de mitigar isso é um plano de comunicação desde o início muito claro, com todas as partes envolvidas e também com a população. Porque uma vez que você tem um plano de comunicação e você traga a população para suportar, apoiar aquele projeto, independente de transição de governo, o projeto ele segue seu curso. Então, assim, isso é algo que, na nossa visão, é fundamental em todo e qualquer projeto de concessão em PPP. O segundo risco também que nós identificamos em vários setores é a questão da previsão do investimento pelo poder concedente. Então, de uma forma geral, quando tem essa situação onde há necessidade de algum aporte de investimentos pelo poder concedente, que ele se dê preferencialmente antes da assinatura do contrato. Ou seja, que isso não seja algo posterior à assinatura de contrato de concessão, porque obviamente isso vai representar um risco adicional para o concessionário privado. Inclusive, nós temos situações como, por exemplo, no saneamento, em contratos onde hoje nós temos alguns projetos que estão sendo estruturados, onde tem um novo concessionário privado para água e esgoto, e existe ainda a figura da companhia estadual que se mantém como provedora de água para as concessionárias. E em alguns dos projetos, a responsabilidade de investimentos que seria dessa companhia estadual está sendo imputada para a concessionária privada, justamente para evitar esse tipo de situação. E o terceiro ponto aí também é algo que a gente sempre fala muito aqui no Brasil, qualidade do projeto. E, de fato, eu acho que gostaria aqui de ressaltar quanto nós já avançamos em termos de qualidade. Isso nós escutamos dos próprios investidores internacionais que nos acessam e que têm buscado. Então, acho que o país já avançou bastante, mas é fundamental fortalecer cada vez mais projetos bem qualificados para que se possa trazer investidores que tenham interesse num pipeline de longo prazo no país, e para isso é importante contar com bons estruturadores. E aí acho que cabe aqui uma observação também, que independente de todo o suporte que os bancos como BNDES, Caixa, hoje dão em termos de estruturação, como os próprios multilaterais, mas aqui no Brasil nós temos o que a gente fala, né, a nossa jabuticaba, que é a questão da contratação via pregão. Pregão não foi estabelecido para contratar consultoria especializada. Pregão foi pensado para comprar uma caneta, um computador, alguma coisa que seja absolutamente objetivo. Contratar consultoria através de pregão, de uma forma geral, se mostra uma situação que não tem um bom histórico. Então, esse é um ponto que também recorrentemente a gente vê, porque aí você consegue qualificar quem está ajudando o governo na estruturação dos projetos. Então, eu tentei pegar um pouco de outros pontos, mas que também, no nosso entendimento, são importantes na estruturação. Ok, muito obrigada. Pontos totalmente cruciais para a estruturação de um projeto. Volto a Marina agora com uma pergunta muito interessante. Sobre alguns setores que a gente está vendo agora, como setores novos, setores que não existiam muitos contratos de PPP ou muitos contratos de concessão acontecendo, e que agora são setores que estão como novidade. Então, Marina, por favor, como vocês veem as diferenças entre a estruturação de concessões de setores que já são mais maduros, setores de transporte, energia, comparativamente a esses novos setores, inclusive os sociais?
Então, aí é uma pergunta que eu volto a lançar, na verdade, que desenvolvo, que é uma inquietação que nós temos mesmo, que eu tenho, pensando inclusive no painel, eu achei que valia a pena trazer, que a gente tem várias lições de casa já feitas em relação à estruturação de projetos e financiamentos em setores mais maduros, rodovias, energia, transportes, tudo mais. Agora, quando a gente começa a pensar nos setores novos, digamos assim, de concessões novas, tipo concessões sociais, concessões de áreas verdes, parques, a gente tem muitos desafios. Então, pegando o exemplo de parques, a gente tem um mercado que a gente não sabe exatamente quais são os players. Então, quando a gente está estruturando uma concessão de parque, seja parques urbanos, seja parques ambientais, a gente não sabe muito bem que tipo de player vai entrar, porque não é um setor maduro, a gente não tem ainda tudo muito bem identificado. A gente, obviamente, tenta dosar os encargos, tenta dosar os investimentos, tenta dar flexibilidade na exploração de receitas, mas também a gente tem muita dificuldade de definir qual é o nosso projeto referencial, que tipo de receitas a gente vai considerar no projeto, se a gente está dando justamente liberdade, a gente quer trazer justamente a expertise do privado para explorar aquele ativo. E nesse momento da estruturação, a gente tem uma baita dificuldade de pensar um pouco em mecanismos de atração, de financiamento, justamente porque a gente não sabe muito bem ainda como que é esse setor. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque quando a gente começa a pensar justamente na onda ESG, como é que a gente tem tanta dificuldade de estruturar projetos de parques, por exemplo, ou projetos de escolas, com a preocupação da financiabilidade desses projetos, né? Então, assim, projetos de parques são projetos, na maior parte, projetos muito justos, exceto algumas pérolas de Foz do Iguaçu ou Fernando de Noronha, que são as exceções. A gente tem projetos que a gente acha que vale a pena, que faz todo sentido a gente trazer a iniciativa privada para gerir, para cuidar, para explorar, para trazer benefícios para os usuários, mas a gente tem muita dificuldade de mencionar como fazer isso, como estruturar. E os mecanismos que a gente tem tradicionais, a lição de casa que a gente tem feita e que a gente tem listada, são mecanismos muito focados nos setores já tradicionais. Então, acho que é o momento da gente repensar um pouco como é que a gente pode tornar esses projetos mais atrativos e não perder a janela de oportunidade da onda ESG, né? Muito obrigada aos outros panelistas. Uma pergunta de como a gente pode atrair mais fontes de financiamento e quais os principais desafios para que a gente consiga trazer mais financiadores e mais fontes de financiamento para esses projetos. Agora, começando pelo Luiz Cláudio. Bom, a nossa visão aqui é sempre, quando se fala em fonte de financiamento, conciliar de fato os fundamentos econômicos do projeto com a bancabilidade do projeto, ou seja, considerar, de nada adianta eu ter um projeto viável se eu vou ter algum índice de cobertura que vai estar quebrado em algum momento do projeto, alguma situação dessa. Então, assim, é fundamental que o fluxo econômico e financeiro sejam absolutamente claros para que possa dar garantia suficiente para o banco tomar a decisão de financiar aquele projeto. Então, o primeiro ponto que a gente entende aqui é a questão de estrutura de garantia. A estrutura de garantia tem que ser muito forte, tem que ser robusta, né? Ou seja, em situações, sempre que possível, ter a vinculação de receitas para o projeto. Vou dar o exemplo, por exemplo, de PPPs, de iluminação pública, onde você tem uma vinculação de receita que tem uma cobertura de garantia em lei. Então, assim, é para evitar que situações onde o Poder Executivo queira, porventura, interferir no projeto, não é um caminho fácil. Ou seja, tem que ter uma mudança de legislação, então, ou seja, isso torna a estrutura de garantia mais robusta. O segundo ponto, que também, quando a gente conversa com os agentes financiadores, é a questão de regras de indenização. As regras de indenização têm que ser claras e muito bem definidas. E a indenização, em algum momento, se ela ocorrer, no nosso entender, ela deve proteger primeiramente o financiador do projeto. E depois o saldo pode ser repassado para o concessionário, ele pode dar esse tratamento. E
terceiro ponto, que me vem assim de uma forma bem objetiva na cabeça, isso já foi comentado aqui também, a questão de matriz de risco. Uma definição clara de compartilhamento de riscos, entre público, privado e, como acho que em algum momento o Daniel comentou aqui, de forma objetiva, evitar ao máximo subjetividade, para que justamente quando se tenha qualquer controvérsia seja absolutamente estabelecido e, em última instância, precificado pelo financiador, para justamente você tornar o processo de financiabilidade mais célere e, consequentemente, com mais sucesso de viabilização do projeto. Ok, Daniel. Falando um pouco de fontes de financiamento, ou seja, para que a gente aumente, de forma geral, os bolsos que nós temos os bancos de desenvolvimento, os multilaterais, mercado de capitais. Então, acho que a primeira mensagem seria, eventualmente, ter uma perspectiva de que o BNDES permita que outras fontes entrem nos projetos. A gente sabe que o BNDES está tentando cada vez mais abrir espaço para o mercado de capitais, mas isso é um caminho que eventualmente poderia ser ampliado e até mesmo com a prática talvez uma utilização de forma mais abrangente de uma estrutura de project finance, ou seja, sem garantias durante a construção, isso também aumentaria bastante a capacidade de se trazer outros credores para um projeto. Algo que eu, eventualmente, talvez insisto isso há algum tempo já no setor de infraestrutura, eventualmente, por que não podemos permitir que portos ou ferrovias tenham parte das suas receitas dolarizadas e vamos achar aqui um bolso em dólar, ou seja, então acho que esse é uma outra forma também da gente pensar em ampliar a quantidade de bolsos. E finalmente, ou seja, o mercado de capitais, ele tem seu papel, mas ele não tem toda a profundidade que o pipeline de infraestrutura do Brasil demanda. Então, ou seja, como é que você traz outros credores? Então, nós temos que melhorar as cláusulas de término antecipado. As cláusulas de término antecipado, a gente vê algumas situações aí, concessões aí brigando aí para serem indenizadas. Então, vamos fazer cláusulas objetivas, ou seja, em que ele saiba em qualquer momento quanto que é a indenização. Isso traz bolsos de outros credores também para ajudar a financiar projetos, tá? Federico. Obrigado. Eu queria pegar um gancho exatamente no que você falou, que é a questão do dólar, né, do câmbio. E esse marco do câmbio, a revisão do marco do câmbio é importante porque permite, por exemplo, exatamente um exportador fazer um contrato com um ente de infraestrutura e poder mitigar esse risco, que facilita, se a pessoa quiser, buscar dinheiro lá fora sem correndo menos parte desse risco cambial. Eu acho que isso é um avanço enorme. Eu lembro, no início da minha carreira, a gente trabalhava numa empresa que fazia algumas operações dessas com tradings de commodities, era operação puramente financeira. Compra na Ásia, vende na Europa e o head do negócio era uma operação financeira que o cara fazia aqui no Brasil. Lógico, uma coisa super... não é exatamente o que a gente está falando aqui, mas assim, é um negócio que existe. E dá para fazer, só que a gente tinha uma lei que não permitia. Se a lei for realmente alterada e permitir, eu acho que a gente vai dar um salto qualitativo e quantitativo. Outra coisa é criatividade, né? Eu diria que em áreas densas, como metrópoles ou áreas de portos ou rodovias que liguem, né, áreas conurbadas, a gente pode pensar às vezes em usar imóveis, né, como é o plano da União de se desfazer de tantos imóveis. Em São Paulo eu sei que tem um estudo desse, já foi feito no passado, e outros entes também se interessam. Essa malha imobiliária, lógico que não é tudo que serve, mas existem imóveis premium ali dentro e que dá para ser utilizado para alguma coisa. Eu acho, então, assim, a criatividade que a gente pode colocar não tem limites. Daqui a pouco, projetos que tenham área com muita água em volta no projeto, sei lá, uma hidrelétrica ou quem sabe até um porto, né? Dá para fazer geração, né, com base em hidrogênio naquilo ali. Por que não? Né? Pode ser uma receita acessória relevante, igual a geração de energia na parte de aterros é relevante. Né? Eu acho que são coisas que a gente consegue pensar e tentar extrair mais dinheiro desses projetos com essas novidades. Muito interessante ouvir tudo que vocês falaram. Na realidade, eu acho que o nosso grande desafio vai ser financiar os projetos bilionários que a gente está vendo saírem, e esses projetos vão precisar de todas essas fontes de financiamento juntas. O que é muito interessante, porque alguns anos atrás a gente falava sobre a criação do mercado de capitais e como o mercado de capitais estava evoluindo no Brasil, e a gente esse ano teve um ano recorde de emissões. Talvez tenha sido o melhor ano de mercado de capitais no Brasil.
Então, esse setor já está um setor que a gente considera maduro, o mercado de capitais é um produto maduro hoje, em termos de emissão. As emissões, os financiamentos que tenham contrapartida dolarizada, a gente está vendo alguns setores, principalmente no setor de energia, a gente está vendo contratos, inclusive o BID Invest, fazendo uma propaganda aqui nossa, já fez 2 financiamentos com PPAs dolarizados, então isso está começando. Acho que a hora que a lei tiver essa alteração, essa fonte de financiamento também vai ser bastante explorada. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter um grande desafio de juntar todas essas fontes nesses projetos de vários bilhões que a gente está vendo em todos os setores. Setor rodoviário, setor de água e saneamento, são projetos muito grandes, vai precisar da participação de todos. Gente, última pergunta, e como a gente tem pouco tempo, as respostas têm que ser rápidas. Quais os principais aspectos que possibilitam a participação de novos investidores, novas empresas privadas, novos operadores? Como trazer novos operadores e novos investidores para esse mercado? Como trazer as empresas internacionais para investirem no Brasil? Começando pelo Frederico. Obrigado. Bom, eu falaria esse tempo todo aqui mais um bocado, tá? Mas considerando isso, eu acho que a gente ter um ambiente institucional melhor no país. Independentemente de quem esteja sentado na cadeira de presidente, de senadores e deputados federais, né, a gente tem que passar uma imagem de um país que tem consistência e que sistematicamente faz o trabalho certo. Porque o investidor que está lá fora, ele olha para cá e compara com o Chile, com a Colômbia, com a África do Sul, com a Turquia, e aí a gente nunca fica no topo da fila. Concordo plenamente com o que o Fred falou antes, e daí a pergunta que eu faço é assim, o que é mais relevante para a gente atrair investimentos, né? Uma estrutura contratual altamente sofisticada e objetiva e delimitada, ou estabilidade regulatória? E daí eu volto para as 2 dimensões que eu mencionei no início da minha fala. Eu acho que o macro, a parte da capacidade regulatória, institucional, segurança jurídica, é certamente a primeira dimensão que qualquer investidor vai olhar, sendo que o contrato em si, o projeto em si, a estruturação vem a segunda etapa, que é relevante também, mas se a gente não tiver a primeira dimensão, cuidado com a primeira dimensão, fica mais difícil de atrair novos investimentos. Concordo plenamente, Daniel. Bom, o que eu acrescentaria prazo. Acho que uma coisa que a gente sente falta é que os investidores tenham prazo para se estruturar, ou seja, às vezes as licitações são curtas, 60, 90 dias, é muito pouco tempo, então eu ampliaria mais esse prazo. E também a questão de projetos, ser capaz de oferecer projetos bem estruturados, com um mínimo de engenharia feita, porque senão é muito difícil um investidor avaliar num prazo tão curto. Luiz, Cláudio. Bom, além de todas as questões e a necessidade, a clareza do ambiente jurídico regulatório favorável, algo que também para a gente é muito recorrente é necessidade de pipeline robusto, consistente e muito claro setor por setor. O investidor internacional, quando vem para o Brasil, ele não vem para cá, não vai despender recurso, tempo, investimento para 1, 2 projetos. Ele vem olhar um pipeline de longo prazo. Então, um pipeline consistente, de qualidade, é fundamental para a gente atrair esse investidor. Gente, muito obrigada. Pela experiência de todos, a gente podia ficar mais umas 3 horas discutindo aqui projetos, o que deu certo, o que deu errado. Eu tinha uma lista aqui de mais 10 perguntas para vocês, mas gostaria de agradecer a todos e concluir aqui o nosso painel falando que é fundamental estruturar uma PPP, avaliando todos os riscos e adicionando todos os mitigantes para aprimorar essa estrutura. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.